O vento uivava como um lobo faminto, cortando a pele exposta de Lirael, enquanto ela tropeçava pela neve profunda, as correntes invisíveis de rejeição ainda apertando seu peito. Seus pés, enfaixados em trapos encharcados, afundavam a cada passo, e o frio penetrava seus ossos como garras geladas. Ela havia sido arrastada até as fronteiras de Eldfrost, o reino das geleiras eternas, onde as matilhas de lobisomens governavam sob o céu cinzento, e agora sozinha, enfrentava a punição final, o exílio. Os anciãos da Alcateia de Ferro Negro, com seus olhos frios como o aço, a haviam declarado indigna, uma ômega fraca, sem o fogo da transformação plena, uma mancha na linhagem pura. Vá para as terras esquecidas, rosnara o Beta, o irmão que outrora jurara protegê-la, antes de virar as costas. Lirael caiu de joelhos, o impacto enviando uma onda de dor aguda pela perna ferida. A cabana surgira como uma visão borrada à frente, uma ruína encurvada contra o penhasco de gelo, suas vigas podres cobertas por uma crosta de geada. Era isso? O refúgio que os sussurros das matilhas mencionavam, um lugar amaldiçoado, onde humanos e lobisomens outrora selaram pactos sangrentos, agora abandonado aos ventos de Eldfrost. Ela rastejou os últimos metros, as unhas quebrando contra o gelo, e empurrou a porta rangente. O interior era um túmulo de sombras, teto desabado em parte, lareira fria como a morte, e o cheiro de mofo misturado ao sal do mar congelado que lambia as costas rochosas do reino. Com um gemido baixo, Lirael se arrastou até o canto menos exposto, envolvendo os braços ao redor do corpo trêmulo. Seus cabelos castanhos, emaranhados e úmidos, colavam-se ao rosto pálido, e lágrimas quentes traçavam caminhos na sujeira de suas bochechas. — Por quê? Murmurou para o vazio, a voz rouca de exaustão. A Alcateia a via como defeituosa. Nascida de uma união proibida entre uma humana e um lobo renegado, sua transformação nunca se completara. Ela sentia o chamado da lua, o formigamento na pele que prometia presas e pelagem, mas nunca vinha. Apenas dor, solidão, e agora isso. Uma cabana congelada que chamaria de lar, se sobrevivesse à noite. As horas se arrastaram em agonia. Lirael vasculhou os escombros, encontrando um pedaço de pano rasgado para improvisar uma venda na perna sangrenta. Fora, a nevasca rugia, isolando Eldfrost em seu abraço impiedoso. O reino era um vasto domínio de tundras geladas e fiordes negros, onde as grandes alcateias disputavam territórios sob o reinado do Alfa Supremo, Kael-Draven, o Senhor das Sombras Eternas. Diziam que ele governava de Hvitkron, a fortaleza de ossos de gelo no coração das montanhas, onde runas antigas pulsavam com magia de sangue, selando tratados com espíritos ancestrais. Mas, para ômegas como ela, Eldfrost era um labirinto de crueldades, matilhas que devoravam os fracos, cortes góticas onde nobres lobos dançavam sob luas de sangue e conflitos eternos entre clãs que viam a fraqueza como uma praga. Quando o amanhecer pálido filtrou-se pelas frestas, Lirael se ergueu, os músculos protestando. Ela não podia se render. Com mãos trêmulas, acendeu uma fogueira fraca usando gravetos úmidos e uma pederneira encontrada no chão. O fogo crepitou, lançando sombras dançantes nas paredes, e pela primeira vez em dias, um calor tímido aqueceu sua pele. Ela começou a trabalhar. Limpou o entulho, reforçou a porta com tábuas quebradas e encontrou um cantil enferrujado com água derretida do gelo. Cada movimento era uma batalha, mas neles havia uma faísca de determinação, a mesma que a mantivera viva nas masmorras da Alcateia, onde fora acorrentada por desonrar o nome da família. Enquanto o sol subia, fraco e distante, Lirael sentou-se à beira da lareira, os olhos fixos nas chamas. Seus pensamentos vagavam para as lendas de Eldfrost, os pactos de sangue que uniam humanos e lobos, rituais onde marcas na pele ardiam como promessas vivas, e o Alfa Supremo, cuja presença era tanto terror quanto tentação. Kael-Draven, com sua reputação de conquistador implacável, que esmagava rebeliões com um rugido,
e selava alianças com toques que queimavam a alma. Ela o vira uma vez, de longe, durante o grande conselho, alto, de ombros largos, olhos como tempestades de safira, o corpo emanando uma força primal que fazia o ar vibrar. Naquele instante, algo dentro dela se agitara. Um puxão perigoso, como se sua fraqueza o chamasse. Um estalo lá fora atirou do devaneio. Lirael congelou, o coração martelando. Passos pesados na neve, não o vento. Ela se esgueirou até a janela rachada, espiando. Uma silhueta emergiu da bruma. Um homem, não, um lobo em forma humana, envolto em peles escuras, o rosto marcado por cicatrizes rúnicas que brilhavam fracamente. Ele parou, farejando o ar, e seus olhos encontraram os dela através do gelo. O ar pareceu espessar, carregado de uma tensão invisível. Lirael recuou, o corpo formigando com um misto de medo e algo mais profundo, mais selvagem. Quem era ele? Um caçador da alcateia? Ou pior, um emissário do Alfa Supremo, atraído pelo cheiro de uma ômega exilada? Ele se aproximou da porta, a mão grande pousando na madeira com uma firmeza que fez o chão tremer. "Abre!" ordenou, a voz grave como o trovejar de uma avalanche, ecoando através das fendas. Lirael hesitou, o pulso acelerado, sentindo o calor de sua presença, mesmo à distância. Seus instintos gritavam para fugir, mas seus pés se recusavam a se mover. Em Eldfrost, encontros como esse podiam selar destinos, ou destruí-los. Com as mãos trêmulas, ela girou a tranca, e a porta se abriu para o desconhecido. O vento trazendo o cheiro de pinheiros gelados, e algo primal, inebriante. O homem entrou, preenchendo o espaço com sua estatura imponente. Seus olhos a percorreram, demorando-se em sua forma curvada, e Lirael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Não só de frio, mas de uma consciência aguda do corpo dele, da linha dura de seus músculos sob as peles, da proximidade que fazia o ar crepitar. "Você é a exilada", disse ele, não uma pergunta, mas uma declaração que aprendia como correntes. Ela assentiu, o fôlego preso, enquanto ele se aproximava um passo, o calor de sua aura derretendo o gelo ao redor. No silêncio da cabana, o mundo de Eldfrost parecia prender a respiração, aguardando o que viria a seguir. Lirael recuou um passo, as costas batendo contra a parede irregular da cabana, o impacto enviando uma poeira fina de gelo para o ar. O homem, o lobo, preenchia o espaço como uma sombra viva, sua presença sugando o oxigênio da sala já rarefeita. Seus olhos, de um azul gélido que ecoava as profundezas dos fiordes de Eldfrost, fixavam-se nela com uma intensidade que a fazia sentir exposta, como se ele pudesse ver através de sua pele até os segredos que ela enterrara no peito. O cheiro dele invadiu o ambiente. Couro curtido pelo frio, fumaça de fogueiras distantes e algo mais primal, como o calor de sangue correndo sob a neve. Eu não fiz nada", gaguejou ela, a voz saindo mais fraca do que pretendia, o coração galopando como um cervo encurralado. Seus braços se cruzaram instintivamente sobre o peito, protegendo o corpo magro que tremia não só pelo frio, mas pela proximidade dele. Ele era alto, os ombros largos esticando as peles escuras, e quando deu outro passo à frente, o ar entre eles pareceu encolher, carregado de uma eletricidade que formigava em sua pele. Ele inclinou a cabeça, as cicatrizes rúnicas em seu rosto, marcas antigas de batalhas e pactos selados com lâminas de osso, brilhando fracamente à luz da lareira. "Nada. Você invadiu um lugar amaldiçoado, Ômega. As runas da cabana sussurram para mim através do vento. Quem a envia?" Sua voz era um rosnado baixo, vibrando no peito dela como o eco de um trovão distante, e Lirael sentiu um arrepio descer por sua espinha, misturando medo com uma faísca inesperada de calor no ventre. Ela engoliu em seco, os lábios secos rachando ligeiramente. "Ninguém. A alcateia de ferro negro me exilou. Disseram que sou defeituosa, uma mancha." As palavras saíram amargas, revivendo a humilhação das masmorras, onde o irmão a acorrentara e os anciãos riram de sua transformação incompleta. Seus olhos baixaram para o chão,
evitando o olhar dele, mas ele se moveu novamente, parando perto o suficiente para que ela sentisse o calor irradiando de seu corpo, contrastando com o frio que mordia suas próprias extremidades. Defeituosa, repetiu ele, o tom carregado de algo que não era pena, mas curiosidade afiada como presas. Sem aviso, estendeu a mão, os dedos calejados roçando o queixo dela para erguer seu rosto. O toque foi leve, mas firme, enviando um choque através dela, como se sua pele reconhecesse o dele, um formigamento que se espalhava pelo pescoço e descia até os seios, fazendo seu fôlego acelerar. Lirael congelou, os olhos arregalados encontrando os dele, e por um instante o mundo se reduziu àquele ponto de contato. A aspereza de sua palma contra a suavidade de sua bochecha, o polegar traçando uma linha sutil ao longo de sua mandíbula. Você cheira a sangue misturado, murmurou ele, inclinando-se mais perto, o nariz quase roçando o dela enquanto inalava profundamente. Seu hálito quente contra a pele dela era uma tortura, despertando um latejar incômodo entre suas coxas, e Lirael mordeu o lábio para conter um suspiro. Humano e lobo. Um pacto rompido, talvez? Ou uma maldição que Eldfrost não esquece? Ele não recuou, o corpo dele agora a centímetros do dela, a linha dura de seu peito quase tocando seus seios, e ela sentiu o contorno rígido de seus músculos através das peles, uma promessa de força que a aterrorizava e atraía ao mesmo tempo. Por favor, sussurrou ela, a voz trêmula, as mãos se erguendo para empurrá-lo, mas parando no ar hesitantes. Seus dedos roçaram o braço dele por acidente, sentindo a tensão dos tendões sob a pele, e um tremor a percorreu, como se o toque acendesse algo adormecido dentro dela, o chamado da lua que nunca se realizara, agora pulsando com uma urgência nova. Eu só quero paz, esta cabana. Eu a consertei. É meu lar agora. Ele riu, um som grave e rouco que ecoou nas paredes, vibrando contra o corpo dela. Paz em Eldfrost, uma ilusão para os fracos. Mas seus olhos suavizaram por um segundo, traçando as curvas de seu rosto, descendo para a linha de seu pescoço exposto, onde uma veia pulsava visivelmente. A mão dele deslizou do queixo para o ombro dela, os dedos se fechando ao redor do osso delicado, não com força, mas com uma posse que a fez ofegar. O calor de sua palma infiltrava-se através do pano fino de sua roupa, aquecendo a pele fria, e Lirael sentiu as pernas fraquejarem, o corpo inclinando-se involuntariamente para ele, como se atraído por uma gravidade invisível. De repente ele a soltou, recuando um passo, mas o espaço entre eles ainda zumbia com a tensão. Eu sou Thorn Varg, emissário do Alfa Supremo. Kyle Draven sente perturbações nas runas antigas. Esta cabana guarda segredos de pactos esquecidos, sangue de humanos e lobos misturado em rituais sob as luas de gelo. Se você carrega isso em suas veias, Ômega, pode ser mais do que uma exilada. Seus olhos brilharam, e Lirael percebeu o anel de runas em seu dedo, pulsando fracamente, como se respondesse ao dela. O nome dele a atingiu como um sopro gelado. Emissário de Kyle Draven, o Senhor das Sombras Eternas, cuja lenda ecoava pelas tundras de Eldfrost como um aviso e uma sedução. As cortes góticas de Revit-Kron, com seus salões de gelo esculpido e bailes onde alfas selavam alianças com toques que queimavam a alma, pareciam distantes, mas agora invadiam sua cabana isolada. Thorn se virou para a lareira, atiçando as chamas com um graveto, o movimento flexionando os músculos de suas costas, e Lirael observou, hipnotizada, o modo como a luz dançava em sua silhueta, destacando a curva de seus ombros e a linha de sua cintura. — Por que você veio? Perguntou ela, finalmente, aproximando-se um pouco, o corpo ainda formigando do toque anterior. O ar cheirava a madeira queimando, e a ele, uma mistura que a deixava tonta. Se sou uma ameaça, por que não me arrasta de volta para as matilhas? Thorn virou-se devagar, os olhos encontrando os dela novamente, e desta vez havia um brilho predatório neles, misturado a algo mais profundo, como fome contida. Porque o alfa não destrói o que pode ser útil. E você?
Você desperta as runas de um jeito que não sinto há anos. Ele estendeu a mão novamente, desta vez convidando-a a se aproximar da fogueira. E quando ela hesitou, seus dedos roçaram os dela, entrelaçando-se por um breve momento. O contato foi elétrico, enviando ondas de calor pelo braço dela, até o centro de seu ser, onde um desejo proibido se agitava, fazendo-a corar e desviar o olhar. Eles se sentaram lado a lado, o joelho dele tocando o dela acidentalmente, ou não. E Lirael sentiu o calor se espalhar, uma consciência aguda de cada ponto de contato. Enquanto ele contava fragmentos das lendas de Eldfrost, os conflitos entre clãs que disputavam os fiordes negros, os rituais de sangue onde marcas na pele uniam almas predestinadas. Sua voz baixa a envolvia como um casulo, e ela se pegou inclinando o corpo para ele, o ombro roçando o dele. O medo ainda latejava em seu peito, mas misturado a ele havia uma promessa perigosa. Em meio ao gelo eterno, talvez ela não estivesse mais sozinha. Mas quando Thorne se inclinou para ajustar uma tábua solta na parede, seu braço pressionando contra as costas dela, o ar ficou pesado novamente. E Lirael soube que esse encontro era apenas o começo de uma dança que poderia derretê-la por dentro. A chama da lareira crepitava baixinho, lançando sombras tremeluzentes nas paredes irregulares da cabana. Mas o calor que Lirael sentia não vinha só do fogo. Era o corpo de Thorne ao seu lado, o joelho dele pressionando levemente contra o dela, uma presença sólida e inescapável que fazia sua pele formigar sob as roupas finas. Cada respiração dele ecoava no silêncio, profunda e controlada, como se ele lutasse para conter algo selvagem dentro de si. Lirael mantinha os olhos fixos nas chamas, mas sua mente girava em torno do toque anterior. Os dedos entrelaçados por um instante, o calor que subira pelo braço dela como uma corrente de fogo líquido, despertando um latejar sutil no fundo de seu ventre. Essas runas na cabana, murmurou Thorne, sua voz rouca cortando o ar como uma lâmina afiada. Não são meras marcas. Elas foram gravadas com sangue de pactos antigos, quando os primeiros alfas de Eldfrost selaram alianças com humanos errantes. Um toque de sangue misturado pode acordá-las, ou destruí-las. Ele se inclinou um pouco mais, o ombro roçando o dela, e Lirael sentiu o contorno firme de seu braço contra o seu, uma pressão que a ancorava e a inquietava ao mesmo tempo. Seu cheiro, pinheiros gelados misturados a algo metálico, como ferro aquecido, invadia suas narinas, tornando o ar denso, quase sufocante. Ela virou o rosto devagar, encontrando os olhos dele, aqueles abismos de safira que pareciam sondar sua alma. E se eu acordar algo que não deveria? Sou só uma exilada, Thorne, não uma chave para seus segredos. Sua voz saiu mais baixa do que pretendia, um sussurro que traiu o tremor em seu peito. As memórias da alcateia de ferro negro voltavam como fantasmas, o irmão rindo enquanto a arrastava para o exílio, os anciãos declarando-a uma aberração, sem o dom pleno da lua. Mas ali, com ele, a solidão parecia menos absoluta, substituída por uma atração perigosa que a fazia corar, o calor subindo pelo pescoço. Thorne não respondeu de imediato. Em vez disso, estendeu a mão para o cantil enferrujado ao lado dela, seus dedos roçando os dela deliberadamente ao pegá-lo. O contato foi breve, mas elétrico, enviando um arrepio pela espinha de Lirael, que se espalhou até suas coxas, fazendo-as se contraírem involuntariamente. Ele bebeu um gole, o pomo de Adão se movendo na garganta forte, e então ofereceu o cantil de volta, os olhos fixos nos lábios dela. Beba. Você está pálida como a neve de Eldfrost, e me conte sobre seu sangue. Como uma ômega como você sobreviveu às masmorras sem se quebrar? Lirael pegou o cantil, os dedos demorando-se nos dele por um segundo a mais, sentindo a aspereza das cicatrizes rúnicas em sua pele. O toque a queimava, um formigamento que desceu pelo braço e se instalou em seu peito, acelerando seu coração. Ela bebeu, a água gelada contrastando com o calor interno, e então falou, as palavras saindo em um fluxo hesitante. Meu pai era um lobo renegado, minha mãe humana. Eles selaram um pacto em segredo, mas a alcateia descobriu.
Eu nasci com o chamado da lua, mas nunca mudei. Eles me viam como fraca, uma vergonha. Meu irmão, ele me traiu para ganhar favor. Seus olhos marejaram, e ela baixou o olhar, odiando a vulnerabilidade que expunha. Thorne se moveu então, virando o corpo para encará-la mais diretamente. O movimento o aproximou ainda mais, o joelho dele agora pressionando com firmeza contra a parte interna da coxa dela. Uma intimidade que a fez prender o fôlego. Traição é o veneno de Eldfrost, disse ele, a voz baixa e grave, vibrando no espaço entre eles. Mas fraqueza, isso é o que os alfas como Kyle Draven caçam para moldar em algo maior. Sua mão subiu, hesitante no início, e pousou no joelho dela, os dedos se fechando levemente sobre o pano gasto. O toque era quente, penetrante, e Lirael sentiu um suspiro escapar de seus lábios, o corpo inclinando-se para a frente, apesar do medo que latejava em seu peito. A pressão de sua mão enviava ondas de calor para cima, fazendo suas pernas tremerem, um desejo incômodo se agitando onde não devia. Você fala dele como se o conhecesse, sussurrou ela, os olhos erguidos para os dele, hipnotizados pela intensidade ali. O ar entre eles estava carregado, como antes de uma nevasca, e Lirael percebeu o modo como o peito dele subia e descia mais rápido, o contorno rígido de seus músculos se tensionando sob as peles. Ele era uma ameaça viva, um emissário do Alfa Supremo, mas naquele momento, com a mão ainda em seu joelho, parecia um refúgio. Perigoso. Sim, mas irresistível. Eu o sirvo há anos, respondeu Thorne, o polegar traçando um círculo sutil no joelho dela, um gesto que a fez morder o lábio para conter um gemido baixo. Kyle governa Hvitkron com punho de ferro e runas de sangue. As cortes lá são labirintos de intrigas, bailes sob luas de gelo onde alfas selam pactos com toques que marcam a alma, e clãs que disputam os fiordes negros por territórios ancestrais. Mas ele sente as perturbações. Sua presença aqui, Lirael, acorda ecos de um antigo tratado, um que poderia unir ou destruir as matilhas. Antes que ela pudesse responder, um rugido distante ecoou lá fora, atravessando a nevasca como um aviso. Thorne se ergueu de repente, a mão deixando o joelho dela com relutância, mas o fantasma do toque permaneceu, uma queimação que a deixava ofegante. Ele foi até a janela, os músculos das costas flexionando enquanto espiava a bruma. Caçadores da Ferro Negro, rosnou ele, virando-se para ela com olhos flamejantes. Seu irmão deve ter enviado rastreadores. Eles farejam o sangue misturado como cães. Lirael se levantou, o coração disparado, o corpo ainda zumbindo da proximidade anterior. Eles me querem de volta? Para punir? O pânico a invadiu, misturado ao calor residual, tornando suas pernas fracas. Thorne se aproximou dela em 2 passos largos, as mãos agarrando seus ombros com firmeza, puxando-a para perto até que seus corpos se tocassem, o peito dele contra os seios dela, a linha dura de seus quadris alinhando-se aos dela. O impacto a fez ofegar, sentindo cada ponto de contato. A rigidez de seus músculos, o calor que irradiava através das roupas, o modo como sua respiração quente roçava seu pescoço. Não vão te levar, murmurou ele contra sua orelha, os lábios quase tocando a pele sensível, enviando tremores por todo o corpo dela. Fique atrás de mim. Mas enquanto ele falava, Lirael sentiu o corpo dele reagir à proximidade. Uma tensão crescente, o aperto das mãos se intensificando, como se ele lutasse contra o instinto de puxá-la ainda mais para si. O desejo era palpável, um fio esticado entre eles, e por um instante ela se inclinou, os lábios entreabertos a centímetros dos dele, o mundo reduzido àquele calor compartilhado. O rugido se aproximou, quebrando o momento, e Thorne a soltou com um grunhido frustrado, virando-se para a porta. Lirael recuou, as costas contra a parede novamente, o peito arfando, ciente de como seu corpo traía o medo com um anseio profundo. Fora, as sombras da nevasca se moviam, e ela soube que o refúgio frágil da cabana estava prestes a ser testado, assim como o laço perigoso que começava a se formar entre ela e o emissário que a fazia questionar tudo o que conhecia sobre si mesma.
A porta da cabana estalou sob o impacto de um ombro forçado, e o primeiro caçador irrompeu como uma rajada de vento gelado, os olhos amarelados brilhando com fúria predatória. Seu focinho humano distorcido rosnava, presas à amostra, enquanto o cheiro de neve e sangue fresco impregnava o ar. Lirael gritou, o som preso na garganta, o corpo colado à parede, como se pudesse se fundir às tábuas frias. Thorne se moveu em um borrão, seu corpo se transformando parcialmente, músculos inchando sob a pele, garras se estendendo das mãos, e ele colidiu com o intruso, os dois rolando no chão em uma massa de peles e presas. O impacto ecoou como um trovão, sacudindo as vigas da cabana, e Lirael sentiu o coração martelar contra as costelas, um pânico cru misturado a uma fascinação sombria. Ela via Thorne agora como nunca, a força primal explodindo, o modo como seus ombros se tensionavam, os tendões do pescoço se destacando enquanto ele cravava as garras no ombro do caçador. O ar cheirava a suor e fúria, e por um instante ela imaginou aquelas mesmas mãos em sua pele, não para ferir, mas para possuir, o peso dele pressionando-a contra a madeira, o calor de seu corpo dissipando o frio eterno de Eldfrost. 2 outros caçadores entraram, rosnando ordens guturais. A Ômega é nossa, traidora da linhagem. Eram betas da Ferro Negro, marcados pelas tatuagens de ferro derretido em seus braços, leais ao irmão de Lirael, que os enviara para arrastá-la de volta às masmorras. Um deles avançou para ela, as garras estendidas, mas Thorne se ergueu, arremessando o primeiro inimigo contra a lareira com um estalo de ossos. "Toquem nela e eu arranco suas entranhas", rosnou ele, a voz distorcida pela transformação parcial, ecoando como o uivo de uma avalanche. Lirael recuou para o canto, as pernas trêmulas, mas seus olhos não desgrudavam de Thorne. Ele era uma visão aterrorizante e magnética, o suor brilhando em sua pele exposta, onde as peles se rasgaram, o peito arfando com respirações pesadas que faziam os músculos se contraírem. Quando ele girou para enfrentar o segundo caçador, o braço dele roçou o dela acidentalmente, enviando um choque elétrico pela pele dela, um lembrete ardente da proximidade anterior. Seu corpo reagiu contra sua vontade, um calor se acendendo no ventre, as coxas se apertando enquanto ela imaginava ele a protegendo assim, o corpo dele se moldando ao dela em um abraço feroz, os lábios roçando seu pescoço em meio ao caos. O combate se intensificou, móveis se estilhaçando sob os corpos em colisão. Thorne derrubou o segundo com um soco, que ecoou como um martelo em gelo, mas o terceiro o pegou pelas costas, garras rasgando as peles e abrindo um corte superficial em seu ombro. Sangue escorreu, quente e vermelho, contra a pele pálida, e Lirael ofegou, um instinto protetor a impulsionando para a frente. "Thorne!" gritou ela, pegando um graveto da lareira e golpeando o caçador nas costas. O impacto foi fraco, mas distraiu o suficiente para que Thorne se virasse e o imobilizasse, o joelho pressionado contra o peito do inimigo, até que ele uivasse em rendição. Os caçadores restantes fugiram para a nevasca, deixando para trás gemidos e o cheiro de derrota. Thorne se ergueu, ofegante, o sangue pingando de seu ombro e manchando o chão. Seus olhos encontraram os de Lirael, ainda selvagens, e ele avançou para ela em passos largos, o corpo emanando um calor que cortava o frio como uma lâmina. "Você está bem?" murmurou a voz rouca, as mãos grandes segurando seus braços com uma urgência que a fez tremer. Seus dedos se fecharam ao redor dela, o polegar traçando a linha interna do pulso, sentindo o pulso acelerado dela bater contra sua pele. O toque era possessivo, e Lirael sentiu o corpo inclinar-se para ele, os seios roçando levemente o peito dele, o contorno rígido de seus músculos pressionando contra ela, através das roupas rasgadas. Sim, sussurrou ela, o fôlego entrecortado, ciente de como o calor dele se infiltrava em sua pele, dissipando o tremor do medo. Seu nariz roçou o dele acidentalmente, enquanto ela erguia o rosto, e o ar entre eles ficou espesso, carregado de um desejo que latejava como uma ferida aberta. As cicatrizes rúnicas em seu rosto brilhavam fracamente, respondendo ao sangue derramado.
E Lirael sentiu um puxão em seu próprio sangue, como se as runas da cabana sussurrassem promessas antigas, unindo-os em um pacto invisível. Seus lábios se entreabriram a centímetros dos dele, e por um segundo o mundo se reduziu àquele espaço. O hálito quente dele misturando-se ao dela, o modo como o corpo dele se tensionava, os quadris alinhando-se aos dela com uma rigidez que a fez corar, um formigamento incômodo se espalhando entre suas coxas. Mas Thorne recuou primeiro, um grunhido baixo escapando de sua garganta, como se lutasse contra si mesmo. Eles voltarão. Seu irmão não desiste fácil. Ele se virou para a lareira destruída, atiçando as brasas com uma mão trêmula. O sangue ainda escorrendo. Lirael se aproximou, hesitante, e rasgou um pedaço de sua própria roupa para pressionar contra o ferimento. Seus dedos tocaram a pele nua dele, quente e úmida, traçando a linha do corte, e ele sibilou, o corpo se enrijecendo. "Deixe-me ajudar", disse ela, a voz suave, mas carregada de uma intimidade nova. O toque a queimava enviando ondas de calor pelo braço dela, até o centro de seu ser, onde o desejo se agitava como a lua chamando sua transformação incompleta. Enquanto ela vendava o ombro, Thorne a observava, os olhos escurecendo com algo além da dor. "Você lutou por mim", murmurou ele, a mão subindo para cobrir a dela, os dedos entrelaçando-se sobre a pele ferida. O gesto era terno, mas carregado de tensão, o polegar dele roçando o dorso da mão dela em círculos lentos, um eco do toque anterior no joelho. Lirael sentiu as pernas fraquejarem, o corpo se inclinando para ele, o ombro dela roçando o peito nu, sentindo o batimento acelerado de seu coração. "Por quê? Eu sou só uma exilada." "Por que você me vê?", respondeu ele, inclinando-se mais perto, os lábios roçando a têmpora dela em um toque fugaz que a fez ofegar. O cheiro de sangue e suor dele era inebriante, misturado ao aroma primal que a atraía como um ímã. Não como uma aberração, mas como algo real. Em Eldfrost, onde as cortes de Hvitkrone tecem teias de traições, bailes sob luas de sangue, onde alfas como Kyle selam alianças com marcas que queimam a carne. Encontros como esse são raros. Seu sangue desperta as runas, Lirael. Pode ser a chave para um tratado antigo, um que une humanos e lobos contra os clãs rivais nos fiordes negros. Ela ergueu os olhos para os dele, o rosto a centímetros do seu, sentindo o calor de sua respiração contra os lábios. O desejo era uma chama viva agora, fazendo seu corpo pulsar com uma urgência que a envergonhava e excitava. E se eu não quiser ser uma chave? Se eu só quiser? Isso! As palavras saíram sem pensar, e Thorne congelou, os olhos flamejando. Sua mão subiu para o rosto dela, o polegar traçando o contorno do lábio inferior, um toque que a fez tremer, as coxas se apertando enquanto um suspiro escapava. Ele se inclinou, os lábios quase tocando os dela, o corpo pressionando-a contra a parede com uma gentileza feroz, o quadril dele alinhando-se ao dela, transmitindo a rigidez de seu desejo. Mas um uivo distante os interrompeu novamente, ecoando pela nevasca como um aviso. Thorne se afastou com um rosnado frustrado, os olhos ainda famintos. "Eles não param. Precisamos ir para Hvitkrone. Kyle pode protegê-la. Ou reclamá-la." Lirael assentiu, o corpo ainda zumbindo do quase beijo, o coração dividido entre o medo do Alfa Supremo e o anseio por Thorne, que a olhava como se ela fosse o fogo que derretia o gelo de sua alma. Enquanto eles preparavam a fuga, amarrando suprimentos com mãos que se roçavam acidentalmente, Lirael soube que o caminho à frente era um labirinto de perigos e tentações, e que o toque dele já a marcara mais profundamente do que qualquer runa. A nevasca rugia como uma fera enfurecida enquanto Lirael e Thorne saíam da cabana, o vento chicoteando seus rostos com cristais de gelo que cortavam como lâminas. Ela apertava o manto improvisado ao redor do corpo, os pés afundando na neve profunda, mas o frio exterior era nada comparado ao turbilhão dentro dela. O eco do quase beijo de Thorne ainda queimava em seus lábios, um fantasma de calor que a fazia tropeçar. Ele caminhava à frente,
a silhueta imponente cortando a bruma como uma lança de sombra, o ombro vendado latejando sob as peles rasgadas, mas sua postura era inabalável, guiada por um instinto primal que farejava o caminho através dos fiordes negros de Eldfrost. Mais rápido, Lirael, murmurou ele sem se virar, a voz grave ecoando sobre o uivo do vento, mas havia uma urgência nela que a impulsionava. Seus olhos, quando ele a olhava por cima do ombro, carregavam uma intensidade que a prendia, como se ele pudesse sentir o pulso acelerado dela, o modo como seu corpo ainda zumbia do toque na cabana. Ela assentiu, acelerando o passo, o braço roçando o dele acidentalmente ao passar por um banco de neve. O contato foi breve, mas elétrico, enviando um arrepio pelo braço dela que desceu até o ventre, fazendo suas coxas se contraírem contra o desejo incômodo que se agitava ali. Como ele podia fazer isso? Transformar o medo em algo tão vivo, tão perigoso? Eles viajavam há horas, o sol pálido de Eldfrost se pondo atrás das montanhas de gelo, tingindo o céu de um roxo sangrento. Os fiordes se estendiam como veias escuras na tundra, águas congeladas que sussurravam lendas de afogamentos rituais, onde alfas mergulhavam para selar pactos com espíritos ancestrais. Thorne parou abruptamente em uma ravina estreita, o arrepio de sua transformação parcial ainda visível na forma como seus músculos se tensionavam sob a pele. "Eles nos seguem", rosnou ele, farejando o vento, os olhos estreitando-se para a bruma. Lirael sentiu o pânico subir, misturado ao calor residual de sua proximidade. O corpo dele agora a centímetros do dela, o calor emanando como uma fornalha contra o frio que mordia seus ossos. Antes que ela pudesse responder, sombras emergiram da nevasca, 3 betas da Ferro Negro, liderados por um que ela reconheceu como o executor do irmão, um brutamontes chamado Garrick, com presas protuberantes e olhos injetados de ódio. "A traidora e o cão de Kyle", cuspiu Garrick, avançando com garras estendidas, o cheiro de fúria e neve úmida impregnando o ar. "Seu sangue mancha Eldfrost. Volte para as masmorras, Ômega, ou morra aqui." Lirael recuou, as costas batendo contra a parede de gelo da ravina, o coração martelando como um tambor de guerra. O trauma das correntes da alcateia voltava, um aperto no peito que a fazia ofegar. Mas Thorne se posicionou à frente dela, o corpo bloqueando a visão dos perseguidores, uma barreira de músculos e fúria primal. O primeiro ataque veio rápido, Garrick saltando com um rugido que ecoou pelas paredes geladas. Thorne o encontrou no ar, os dois colidindo com um impacto que fez neve voar como estilhaços. Lirael assistia, hipnotizada e aterrorizada, o modo como o corpo dele se movia, fluido, letal, os ombros flexionando enquanto ele cravava as garras no flanco do inimigo. Sangue espirrou, quente e vermelho contra o branco imaculado, e ela sentiu um puxão em seu próprio sangue, como se as runas antigas da cabana ainda pulsassem em suas veias, respondendo ao dele. Um dos betas se desviou para ela, mas Thorne girou, arremessando Garrick contra o gelo com um estalo que rachou a ravina. "Fique longe dela", grunhiu ele, a voz distorcida pela besta interior, os olhos flamejando com um brilho rúnico que a fez tremer, não de medo, mas de um desejo sombrio que a envergonhava, imaginando aquela força contida a pressionando contra o gelo, os lábios quentes contra sua pele fria. O combate foi brutal e curto. Thorne derrubou o segundo com um golpe que quebrou ossos, o terceiro fugindo para a nevasca com um uivo de derrota. Garrick jazia no chão, ofegante, o sangue manchando a neve em padrões que lembravam runas antigas. "Você não pode salvá-la", cuspiu ele, os olhos fixos em Lirael. "Kyle a reclamará como sua, e ela quebrará como todas as ômegas antes." As palavras atingiram Lirael como um soco, revivendo as inseguranças, a sensação de ser indigna, uma aberração sem transformação plena, fadada a ser usada e descartada nas cortes de Hvitkrone. Seus olhos marejaram, o corpo tremendo enquanto Thorne se aproximava, o peito arfando, suor misturado a sangue escorrendo pela linha de seu pescoço. Ele a puxou para si sem uma palavra, as mãos grandes envolvendo sua cintura com uma urgência que a fez ofegar.
O corpo dele pressionou o dela contra o gelo da ravina, o contorno rígido de seus músculos moldando-se às curvas dela, o calor de sua pele infiltrando-se através das roupas encharcadas. Ele mente, murmurou Thorne contra seu ouvido, os lábios roçando a concha sensível, enviando ondas de tremor por sua espinha que se instalaram entre suas coxas. Um latejar urgente que a fez morder o lábio para conter um suspiro. Seu hálito era quente, contrastando com o frio ao redor, e Lirael sentiu as mãos dele apertarem sua cintura, os dedos traçando a linha de suas costelas, descendo um pouco além do necessário, como se testasse os limites de sua rendição. O quadril dele se alinhou ao dela, transmitindo a tensão crescente, uma rigidez que a fez corar, o corpo inclinando-se involuntariamente para ele, ansiando por mais contato apesar do caos. Por quê? Por que me protege assim? Sussurrou ela, as mãos subindo para o peito dele, sentindo o batimento acelerado sob a palma. Os músculos firmes se contraindo ao toque. Seus dedos traçaram uma cicatriz rúnica ali, e ele sibilou, o corpo se enrijecendo, os olhos escurecendo com uma fome que espelhava a dela. Porque você desperta algo em mim que Eldfrost congelou há anos, confessou ele, a voz rouca, inclinando-se até que seus lábios roçassem os dela. Não um beijo, mas uma promessa suspensa, o ar entre eles crepitando com desejo contido. Lirael sentiu as pernas fraquejarem, o calor se espalhando pelo ventre, um formigamento que a fazia querer se render, pressionar os quadris contra os dele e deixar que o instinto tomasse conta. Mas o uivo distante de reforços os lembrou do perigo, e Thorne recuou com um grunhido frustrado, os dedos ainda demorando-se em sua cintura como se doesse soltá-la. Eles prosseguiram, agora correndo sob a lua crescente que iluminava os picos de Hvitkrone ao longe, a fortaleza de ossos de gelo e runas pulsantes, onde as cortes góticas de Eldfrost teciam suas intrigas. Enquanto subiam uma trilha íngreme, Thorne a ajudou em um trecho escorregadio, a mão na base de suas costas, os dedos pressionando a curva ali com uma firmeza que a fez tropeçar de propósito, o corpo colando ao dele por um instante. O toque era elétrico, enviando faíscas pela espinha dela, e ela virou o rosto, encontrando os olhos dele cheios de uma promessa perigosa. Em Hvitkrone, Kael decidirá seu destino, disse ele, a voz baixa, enquanto a guiava por um corredor de rochas geladas. Mas eu não o deixarei te quebrar. Seu sangue, nosso sangue, pode selar um pacto que muda tudo. Lirael assentiu, o coração dividido entre o terror do Alfa Supremo, lendas de um conquistador que marcava almas com toques que ardiam como ferro quente, e o refúgio que Thorne oferecia, uma presença que a fazia sentir viva, desejada, apesar de suas fraquezas. À medida que as torres de Hvitkrone se aproximavam, envoltas em névoa rúnica, ela sentiu as runas em sua pele formigarem, respondendo às dele, um laço invisível se fortalecendo. Mas no fundo, uma dúvida latejava. Em meio às bailes de sangue e alianças forjadas em fogo, seria ela a chave para a salvação de Eldfrost? Ou a vítima de um desejo que consumiria a ambos? A nevasca amainou ligeiramente, revelando as portas colossais da fortaleza, e Lirael soube que o verdadeiro teste começava agora, com o corpo de Thorne ainda ecoando em cada batida de seu coração. As portas colossais de Hvitkrone se abriram com um rangido que ecoou como o gemido de uma besta ancestral, revelando um salão vasto onde o gelo esculpido formava arcos que se perdiam nas sombras. Lirael tropeçou para dentro, o braço de Thorne ainda firme em sua cintura, guiando-a com uma pressão que a ancorava ao chão escorregadio. O ar estava carregado de um frio cortante, misturado ao cheiro de cera de velas rúnicas e sangue seco, o perfume das cortes de Eldfrost, onde alfas selavam destinos sob luas de gelo. Guardas-lobos com peles adornadas de runas pulsantes rosnaram ao vê-los, mas um gesto de Thorne os silenciou, seus olhos flamejantes varrendo o salão como uma ordem muda. No centro, sobre um trono de ossos congelados, erguia-se Kael Draven, o Alfa Supremo. Sua silhueta era uma montanha de poder primal,
ombros largos, envoltos em um manto de peles negras, olhos como tempestades de safira que perfuravam a alma. Cicatrizes rúnicas cruzavam seu rosto e peito exposto, brilhando com uma luz interna que respondia ao sangue de Lirael, fazendo sua pele formigar como se marcas invisíveis despertassem. Ele se ergueu devagar, o movimento fluido e letal, e o salão pareceu encolher sob sua presença, o ar vibrando com uma aura que aprendia no lugar, o coração dela martelando em um ritmo que ecoava o dele. Thornvarg, trovejou Kael, a voz grave ressoando nas paredes de gelo, carregada de uma autoridade que fazia os guardas se encolherem. Você traz uma exilada para minhas portas? E cheira a sangue da ferro negro. Seus olhos se fixaram em Lirael, percorrendo sua forma trêmula com uma intensidade que a fez corar, o corpo consciente de cada curva exposta sob o manto rasgado. Ela sentiu um puxão profundo, como se o sangue misturado em suas veias respondesse ao dele. Um chamado antigo, de pactos esquecidos, que uniam humanos e lobos em rituais de fogo e gelo. Thorne apertou a mão na cintura dela, os dedos se fechando com uma posse que enviou um arrepio pela espinha de Lirael, o calor de sua palma infiltrando-se através do tecido fino. Ela é a chave, meu alfa, respondeu ele, a voz rouca de fadiga e algo mais sombrio como ciúme contido. As runas da cabana acordaram com seu toque. Seu sangue carrega o pacto rompido, o que pode unir as matilhas contra os clãs rivais nos fiordes. Ele a puxou mais para si, o peito dele pressionando as costas dela, a linha dura de seus músculos moldando-se às curvas dela, e Lirael ofegou baixinho, sentindo o contorno rígido de seus quadris contra os dela, uma tensão que latejava em seu ventre, fazendo suas coxas se contraírem involuntariamente. Kael desceu do trono em passos lentos, cada um ecoando como um batimento cardíaco amplificado. Os guardas se afastaram, deixando um caminho livre, e quando ele parou a centímetros deles, o ar ficou espesso, carregado de uma eletricidade primal. Uma ômega defeituosa, murmurou ele, estendendo a mão para tocar o queixo de Lirael, erguendo seu rosto com dedos calejados que traçaram a linha de sua mandíbula. O toque foi elétrico, queimando como runas despertas, e ela tremeu, o corpo inclinando-se apesar do medo, o polegar dele roçando o lábio inferior dela, enviando ondas de calor que desciam pelo pescoço, seios e ventre, um formigamento urgente que a fez morder o lábio para conter um suspiro. Seus olhos, aqueles abismos de safira, sondavam os dela, e por um instante ela viu não só o conquistador, mas a solidão gelada que o Alfa Supremo carregava, ecoando a dela própria. Não defeituosa, sussurrou Thorne, sua respiração quente contra a orelha dela, o corpo se tensionando ao ver o toque de Kael. Sua mão deslizou para a curva de sua cintura, apertando com uma urgência que a ancorava a ele, os dedos traçando a linha de suas costelas, descendo um pouco além do necessário, como se marcasse território. Lirael sentiu o calor crescer entre eles, o peito dele subindo e descendo contra suas costas, a rigidez de seu desejo pressionando-a, fazendo suas pernas fraquejarem. O conflito a dilacerava. O puxão para Kael, o alfa que poderia esmagá-la ou elevá-la, e o refúgio em Thorne, cuja proximidade acendia um fogo que derretia suas inseguranças. Antes que Kael pudesse responder, as portas se abriram novamente com violência, e uma matilha invadiu o salão. Liderada pelo irmão de Lirael, o beta cruel da Ferro Negro, com olhos injetados de traição. "Ela é nossa!" rosnou ele, as garras estendidas, flanqueado por betas marcados de ferro. O salão explodiu em caos. Guardas de Hvitkron avançaram, presas à mostra, mas o irmão mirou direto em Lirael, o ódio distorcendo seu rosto. "Você mancha nossa linhagem, aberração!" Thorne a empurrou para trás, posicionando-se à frente, mas Lirael sentiu algo romper dentro dela. O chamado da lua, finalmente, impulsionado pelo sangue rúnico que pulsava. Seu corpo formigou, presa se estendendo pela primeira vez, uma transformação parcial que a surpreendeu, forçando-a a avançar. Ela colidiu com o irmão, as garras rasgando sua pelagem, o impacto enviando-os rolando pelo gelo.
Eu não sou sua mancha, gritou ela, a voz distorcida pela fera interior, o corpo vibrando com uma força nova. Thorne e Kyle lutavam ao lado, uma visão de fúria coordenada. Thorne derrubando um beta com um rugido, Kyle esmagando o outro com um golpe que rachou o chão. No clímax, Lírael cravou as presas no ombro do irmão, o sangue dele misturando-se ao dela em um ritual involuntário, despertando as runas antigas no salão. As paredes brilharam, pactos esquecidos se ativando. Uma onda de magia que uniu as matilhas presentes, forçando o irmão a recuar, uivando em derrota enquanto fugia para a nevasca. O salão silenciou, ofegante, e Kyle se aproximou, os olhos suavizando pela primeira vez. Você é a ponte, Lírael, o sangue misturado que Eldfrost precisa. Mas ele recuou, cedendo espaço a Thorne, que a puxou para si com mãos trêmulas, o corpo pressionando o dela contra o trono gelado. Você mudou, murmurou Thorne contra seus lábios, os dedos entrelaçando-se nos cabelos dela, inclinando seu rosto para o dele. O beijo veio então, feroz e urgente, lábios se encontrando em um choque de calor, o corpo dele moldando-se ao dela, quadris se alinhando com uma rigidez que a fez gemer baixinho, o calor se espalhando como fogo líquido pelo ventre. Suas mãos exploraram as costas dele, sentindo os músculos se contraírem, enquanto ele a erguia ligeiramente, as coxas dela envolvendo as dele em um abraço instintivo, o mundo reduzido àquele contato que selava não só desejo, mas um pacto de almas. Kyle observava, um sorriso sombrio nos lábios, reconhecendo o laço que fortalecia seu reino. Dias depois, na cabana restaurada, agora um refúgio sob a proteção de Hvitkrone, Lírael acordava nos braços de Thorne, o corpo dele envolto ao dela como um casulo de calor contra o gelo eterno. As runas em suas peles ardiam suavemente, marcando o vínculo que a transformara de exilada em guardiã. Eldfrost mudava, clãs unidos por seu sangue, intrigas das cortes dando lugar a alianças forjadas em fogo e aceitação. Ela traçava as cicatrizes dele com os dedos, sentindo o pulsar sincronizado de seus corações, e soube que, abandonada por todos, encontrara não só um lar, mas um amor que derretia as sombras de sua alma.